Começamos hoje com uma pergunta muito simples. Com que frequência paramos realmente para pensar sobre a forma como pensamos? A verdade é que todos nós tomamos dezenas de decisões todos os dias, desde o que vamos comer ao jantar até como gerir as nossas carreiras a longo prazo. E nesta análise vamos mergulhar numa obra fascinante que nos ajuda exatamente com isso, o livro 5 de As Cores do Espectro, da autoria de Abdullah Al-Maiman. O que este autor faz de forma absolutamente brilhante é pegar em escolhas abstratas e confusas e transformá-las num roteiro prático e claro. Em vez de olharmos para as nossas opções como se fossem apenas a preto e branco, vamos aprender a ver, literalmente, o espectro completo. Vamos lá então mapear isto em 4 fases essenciais. Primeiro, a avaliação central. A seguir, vamos ver como navegar por aquelas armadilhas ocultas. Depois, passamos para a expansão das opções disponíveis e, para fechar, a tão aguardada escolha final. Então, o que é afinal este referencial das cores do espectro? No fundo, é um sistema de pensamento estruturado. Pensem nele como um guião para o cérebro. Ele divide aquela ideia nebulosa e complexa da tomada de decisão em 10 habilidades cognitivas muito específicas que podemos praticar e avaliar. É um método que nos obriga a olhar para as escolhas a partir de vários ângulos antes de batermos o martelo. Basicamente garante que nenhuma perspectiva importante fica esquecida na gaveta. Seção 1. A avaliação central. Para percebermos como funcionam as duas primeiras habilidades, o autor traz-nos um exemplo super prático com a família do Faisal. Imaginem o cenário. Após um dia inteiro a fazer compras, o Faisal sugere comprarem fast food para o jantar. A mãe concorda logo, pensando na conveniência. E aqui entra logo a habilidade número 1, identificar os benefícios diretos. Poupa-se tempo e esforço, certo? Mas depois o filho mais velho intervém com a habilidade número 2, identificar os danos ou riscos. Ele lembra a família do excesso de óleo, do risco de colesterol, da falta de nutrientes e até daquele detalhe comportamental, o facto de as refeições rápidas muitas vezes levarem a que cada um coma no seu canto em vez de se sentarem todos à mesa. E pronto, temos aqui uma avaliação de base perfeitamente equilibrada. Agora, o que é mesmo fascinante nesta fase é que não precisamos de simplesmente deitar uma ideia para o lixo só porque ela tem aspectos negativos. O filho mais novo da família entra em cena com a habilidade número 3, melhorar e aprimorar a decisão. Reparem bem, em vez de desistirem do conforto de não cozinhar, eles simplesmente neutralizam os danos. Trocam as opções fritas por grelhados, adicionam uma salada saudável e trocam os refrigerantes por sumo natural. É uma jogada inteligente, maximizam os benefícios ao mesmo tempo que eliminam os riscos. Secção 2. Navegando por armadilhas ocultas. Mas pensem nisto. O que acontece quando uma ideia parece absolutamente impecável no papel? E mesmo assim dá para o torto. O autor partilha uma daquelas histórias que servem de aviso. O Faisal encontra uma casa de verão espetacular no campo. Espaçosa, bem construída e a um preço imbatível. A família inspeciona tudo. Canalização, papelada, eletricidade. Parecia perfeita. Compraram a casa. Mas depois... Pois bem, o inverno chega e descobrem, da pior forma possível, que a casa não tinha qualquer sistema de aquecimento interno. Numa região onde isso é vital, instalar um agora seria um desastre financeiro. Esta história ilustra na perfeição a habilidade número 4, atenção e cautela. É o treinar da mente para procurar ativamente aquele detalhe crítico que, na euforia do momento, toda a gente ignorou. E sejamos sinceros, a nossa própria empolgação não é a nossa única inimiga. Muitas vezes, os fatores externos empurram-nos para o erro. Entramos assim na habilidade número 5, o reconhecimento de preconceitos e pressões. O livro descreve o clássico cenário de vendas de alta pressão. Imaginem um vendedor que nos oferece um eletrodoméstico a metade do preço, mas a oferta expira em 10 minutos. A seguir, diz-nos que o gerente abriu uma exceção raríssima e exige que assumamos logo um compromisso em prestações. Atenção, isto não são condições normais de mercado, são autênticas armadilhas psicológicas desenhadas para desligar a nossa lógica e forçar uma escolha precipitada. Identificar esta pressão é absolutamente vital para não fazermos asneira. Seção 3. Expandindo as opções disponíveis. Visualizem este cenário. É a manhã da visita de estudo mais importante do ano. O estudante acorda super entusiasmado, entra no carro com o pai e... nada. O motor não arranca. O carro avariou. É o pânico total, certo? Errado. É aqui que brilha a habilidade número 6, gerar alternativas. Um decisor eficaz não entra em pânico. Em vez disso, gera logo ali um plano B, C e D. Pode telefonar a um amigo que passe pelo caminho, chamar um táxi, tentar apanhar o autocarro escolar na rua principal ou até mesmo ir a pé, se a distância o permitir. Quem domina esta habilidade nunca, mas nunca, fica refém de uma única solução. Por outro lado, às vezes o nosso problema não é a falta de opções, mas sim ter demasiadas escolhas e recursos limitados. É o que nos ensina a habilidade número 7, a definição de prioridades. O autor dá o exemplo de um estudante recém-licenciado que recebe vários prémios em dinheiro da família. Eu quero o mundo. Um telemóvel novo, um portátil, um presente para os pais, curso de inglês, um curso de leitura dinâmica e pratelhas para os livros. Mas o orçamento não estica, só dá para 4 coisas.
Definir prioridades é ter a coragem de separar o que é essencial do que é acessório. Ele decide focar-se no seu desenvolvimento a longo prazo e escolhe, em primeiro lugar, o curso de leitura dinâmica. A seguir, mostra gratidão com um presente para os pais. Depois, investe numa ferramenta de trabalho, o portátil, e por último, compra os livros. E isto leva-nos de forma muito natural à habilidade número 8, a execução de comparações diretas. Quando o caminho se divide em dois, não basta olhar para cada opção de forma isolada, temos de as colocar lado a lado e dissecar as semelhanças e diferenças. Por exemplo, ao escolher um ar-condicionado para o quarto de um estudante, ambos os modelos arrefecem e enriquecem o ar. Ok, até aqui tudo igual, mas as diferenças são o que realmente importam. O modelo de janela é bem mais barato e rápido de instalar, mas faz um ruído enorme. O modelo split é mais caro, mas é silencioso. E para um estudante que precisa de foco absoluto, esse pequeno detalhe muda o jogo todo. E a beleza desta habilidade de comparação é que não serve apenas para comprar eletrodomésticos. Aplica-se também a conceitos abstratos e dinâmicas sociais. Pensem na diferença entre dar um conselho a alguém ou praticar difamação. À primeira vista há semelhanças. Ambas partem de uma observação sobre o comportamento de alguém e ambas procuram uma mudança. Mas a diferença na execução é gigante. O conselho é dado num ambiente privado com palavras cuidadosas e gentis. A difamação acontece num palco público usando palavras duras e feitas para magoar. Comparar as coisas com esta clareza ajuda-nos a navegar tanto nos dilemas materiais como nas relações humanas. Seção 4. A escolha final. Bem, chegamos à fase final. Com todos os dados em cima da mesa, as armadilhas devidamente evitadas e as opções comparadas ao detalhe, o autor lança uma pergunta provocadora, daquelas que desafiam os pensadores mais lógicos. Será que a intuição tem de facto algum papel na lógica pura? Esta é a rampa de lançamento para a habilidade número 9, que nos obriga a reconhecer que, no fundo, toda a escolha tem um lado inquantificável. O referencial faz aqui uma distinção espetacular para não confundirmos intuição com factos concretos. A intuição é vista como uma pista interna, uma espécie de sussurro do nosso subconsciente. Já a evidência é tangível, é aquilo que podemos ver, tocar e colocar numa folha de cálculo. A intuição, por si só, não é uma prova material, claro que não. Mas a verdade é que continua a ser um guia extraordinariamente poderoso e não deve ser simplesmente ignorado. Vamos ver como isto funciona no mundo real. Alguém está numa loja a olhar para 3 telemóveis. Um Nokia, um Samsung e um LG. O preço é rigorosamente o mesmo. A garantia é igual. As especificações do ecrã e da câmara são virtualmente idênticas. Como é que se desempata isto? É aqui que a intuição entra em campo. Pode haver apenas uma sensação interna de conforto, uma afinidade que não se explica bem pelo design ou pela forma como o telemóvel assenta na mão. Esse sentimento interno é uma pista incrivelmente válida para desempatar aquilo que a lógica pura deixou empatado. Portanto, o ponto crucial de tudo isto reside na habilidade número 10, que é o culminar de todo o processo, os motivos da escolha. Um decisor confiante não se vira para os outros e diz: olha, escolhi isto porque me apeteceu. Não. Ele sabe articular perfeitamente que a sua decisão resultou de uma combinação. Ele juntou as comparações tangíveis e lógicas, os preços, as garantias, os factos, com o seu conforto intangível, ou seja, a sua intuição. É este casamento perfeito entre a razão pura e uma intuição bem calibrada que nos permite tomar decisões sólidas e dormir descansados à noite. E assim chegamos ao fim desta nossa jornada pelas 10 habilidades da tomada de decisão baseada nas cores do espectro. Como vimos, aplicar uma estrutura lógica não mata a nossa criatividade, pelo contrário, salva-nos de armadilhas, corta a nossa ansiedade pela raiz e mostra-nos caminhos que, de outra forma, nos passariam completamente ao lado. O desafio que fica hoje para reflexão é este: quando chegar a hora de fazer o próximo grande movimento, seja nas finanças, na carreira ou na vida pessoal, a escolha vai ser uma reação impulsiva, baseada numa única cor, ou vai ser impulsionada por todo um espectro brilhante de pensamento estruturado? A resposta está nas nossas mãos. Fica a reflexão, encontramos na próxima análise.